Pega essa, pastor Faeda. Pega essa, pastor Marco. Espírito de engano. Ai, Jesus. Vamos que vamos, gente. Vamos receber agora a porção da palavra de Deus. Teu coração está aberto para receber a palavra? Receba com um aplauso carinhoso o nosso querido pastor Marcos Santos, nosso rabino. Nós havíamos aqui anunciado que hoje seria a nossa irmã Jeane, só que a irmã Jeane hoje passou por uma grande questão familiar, ela perdeu um ente muito querido, tanto ela quanto seu esposo, o pastor Bruno, estiveram na parte da tarde lá dando toda a assistência, todo o apoio à família, não é? E celebrando lá a cerimônia, conduzindo a cerimônia fúnebre. Então, vamos cobri-los com as nossas orações, para que o Espírito Santo traga o consolo que a família precisa nesse momento. Não é? E minha gratidão ao pastor Marcos, não é, que mesmo em meio a muitas atribuições, não são poucas, mas pastor Marcos está sempre pronto aqui para cooperar e se permitir ser uma bênção para o reino de Deus. Muito obrigado, que Deus te use, pastor. A paz de Cristo, a igreja, amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. É bom mais uma vez poder estar aqui na casa de Deus, trazer uma mensagem da parte de Deus para a igreja do Senhor. E eu quero agradecer mais uma vez, primeiramente ao Senhor, a Deus, né, que é aquele que nos dá a vida. Né? Todos os dias, quando nos levantamos, temos que abrir os olhos e agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais um momento de poder respirar, né, esse ar e continuar e seguir adiante. A Deus a glória por isso. Agradecer também a confiança do nosso pastor, pelo carinho. Obrigado, pastor, mais uma vez pela confiança, pastora. Já falei individualmente com eles, né, mas mais uma vez, parabéns. A Deus a glória por esses anos juntos aí de casados, demais pastores, amigos, né, o pessoal aí que eu já liguei e falei, ó, vem pelo menos uns 10 para dar glória, não é? Não é? A Cacá aqui também, o pastor Faeda, eu falei uns 10 aí pelo menos para dar glória, né? A Deus a glória, meu respeito a todos. Obrigado, meu amigo. E também não posso deixar de citar jamais, se não durmo no sofá, né, minha amada e querida esposa, né, minha esposa querida, mentira, não é verdade não, é uma bênção quem ora, né, por mim todos os dias, graças a Deus por isso, irmão, às vezes a gente fala de tanta gente, né, fala do fulano da televisão, fala do chefe, fala, né, do famoso, fala do outro, e tem alguém que está sempre do nosso lado. Você que é casada, você que é casado, você que está aí, você que não é, vai pegando aí, Deus vai dar vitória para você, amém? Glória a Deus. Você que não está com teu marido ou a tua esposa aqui, porque não é crente, está afastado, está desviado, em nome de Jesus, em breve ele estará aqui com você, em breve ela estará aqui com você, amém? Você pega essa palavra, você que ainda está vindo aqui, sozinha, mas para Deus eu dou toda a glória pelo carinho, o amor que Deus colocou na minha vida. A gente está sempre junto e as coisas apertam e ela está sempre junto comigo, me honrando, me abençoando, orando e intercedendo pela minha vida e pela nossa família. Glória a Deus por isso. Para quem não conhece, nossas filhas estão morando lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Não estão morando aqui. Estão lá, estamos no momento do ninho vazio, não é verdade? É quando os filhos, né, começam a voar alto e a gente está no momento do ninho vazio, mas para a glória de Deus, nós estamos caminhando bem, porque Deus tem me abençoado. Isso é um presente de Deus para mim, tá bom, meu amor? Te amo, glória a Deus, sem me alongar mais, porque eu vim aqui por causa da mensagem. Abra aí no livro de Neemias. Eu vim por causa da mensagem. Perceba isso. A mensagem é o principal. A mensagem é a causa de eu estar aqui. O pregador precisa da mensagem. A mensagem não precisa necessariamente do pregador. Sabe por quê? Se o pregador se cala, até as pedras vão falar.
Se o pregador se cala, vai ser igual Paulo. O próprio Jesus foi lá, ministrou a palavra para ele e ele se converteu. Então é o pregador, é o mensageiro que está aqui por causa da mensagem. Então, se fosse aqui um outro mensageiro, uma outra mensageira, a mensagem que o Deus que nós servimos quer entregar para você, ela chegaria até você, ela chegaria até os seus ouvidos, ela chegaria até a sua casa, porque quando Deus quer fazer algo na sua vida, não importam os obstáculos que surjam, não importa as dificuldades que apareçam, Ele vai fazer acontecer. Amém? Você crê nisso? Deus vai fazer acontecer. Então, a mensagem chegaria de qualquer forma a você. Então, toma posse dela. Ela é preciosa, ela é valiosa, ela é importante. Neemias, para aqueles que me conhecem, eu sou do meio acadêmico, né? Gosto de estudar a palavra, vou ler alguns versículos a mais do que o costumeiro. Diz assim, Neemias capítulo 1, verso 1, eu vou te orientar até onde a gente vai ler, depois a gente vai saltar para otimizar o tempo, amém? Por agora, Neemias capítulo de número 1, verso de número 1 e seguinte, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, a respeito de Jerusalém. Verso 3, e eles me responderam, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Verso 4, e sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. Agora, por favor, me acompanhe no capítulo 2 de Neemias, verso 1, Neemias 2, 1. E sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença, porquanto o rei me disse, por que o teu semblante está triste, visto que não está enfermo? Isto não é nada mais que tristeza do coração. Então fiquei muitíssimo temeroso. Verso 3, e disse ao rei, que viva o rei para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, jaz em ruínas e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Então me disse o rei, que me pedes tu? Assim eu orei ao Deus do céu. Aleluia. Só esse finalzinho você vai repetir comigo, dizendo assim, está ali na tela, só depois da interrogação. Então, orei ao Deus dos céus. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Aleluia, então orei ao Deus dos céus. Eu não orei ao Deus da terra, eu não orei ao Deus de madeira, eu não orei ao Deus de barro, eu não orei a alguém famoso, eu não orei ao dono de um banco, eu não orei ao dono de uma empresa, eu não orei ao dono de uma autarquia, ao líder ou presidente, ou seja lá o que for, eu orei ao Deus do céu, aleluia. Você vai orar ao Deus do céu, e o Deus do céu vai responder aqui na terra. Você vai orar ao Deus do céu, e o Deus do céu vai derramar aqui na terra a resposta que você precisa. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, o Deus do céu, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus que Neemias cita, o Deus que Jesus vem e disse, eis o meu Pai que está no céu, o Deus do céu. Deus, que essa palavra venha alcançar corações, mentes, transformar, resgatar, edificar, fortalecer, fazer aquilo que a palavra tem para fazer nessa noite de quarta-feira da vitória.
nada é vé que rio das ostras dois. O Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu há de se manifestar aqui na terra, aqui nesta noite, nesta quarta-feira, ainda um tempo frio, mas o Espírito aquecerá, o Deus do céu responderá, e toda a aflição cairá por terra, porque a palavra vai alcançar, aleluia, vai transformar, glória a Deus, vai salvar e edificar, porque o povo ora ao Deus do céu, em nome de Jesus. E você crê? Diz amém. Diz amém, dá um glória a Deus, um aleluia. Isso, eu quero te motivar a glorificar o nome do Senhor. A Deus a glória por isso. Aqui é lugar de alegria, aqui é lugar de ânimo, aqui não é lugar de tristeza. E eu rapidamente, é uma mensagem objetiva, mas importante. Eu creio que Deus tem algo para fazer na tua vida, porque o Deus que fala também é o Deus que faz. Porque só falar e não fazer nada, qualquer um de nós é capaz disso. Mas Deus, Ele fala, e aquele Deus que fala é também o Deus que cumpre. O Deus que fala é o Deus que cumpre. Fala isso com quem está perto de você, por favor. O Deus que fala é o Deus que cumpre. Isso, porque tem gente desanimado, tem gente esperando há muito tempo e pensando, o Deus que falou, Ele não vai cumprir, ou eu entendi errado. Mas Deus manda eu dizer nessa noite para você mais uma vez, o Deus que fala é também o Deus que cumpre. O Deus que promete também é o Deus que faz. E esse texto bíblico nos ensina isso, porque eu vou te dar aqui rapidamente um pano de fundo para isso, para você entender o contexto dessa história. Esse contexto se dá na vida de Neemias, uma figura emblemática, um livro muito poderoso da palavra de Deus, que tem muito ensinamento, muito aprendizado aqui, mas é bom a gente entender esse contexto. Esse livro acontece após o dito divisor de águas na história do Antigo Testamento, que é o cativeiro babilônico, aonde o povo foi levado cativo de Jerusalém e enviado para a Babilônia, e recebeu uma palavra de que esse cativeiro duraria 70 anos, ou o domínio babilônico duraria 70 anos, e após isso Deus faria uma grande obra, Ele quebraria o vaso e faria de novo, ou seja, Ele transformaria aquele povo. É nesse contexto que acontece a história de Neemias. Neemias, ele viveu bem depois da libertação do povo. O povo ficou cativo, Babilônia caiu, eu não vou entrar nos detalhes. O governo, ou o Império Persa, liderado por Ciro Grande, invade Babilônia, derruba a Babilônia, um império poderoso, muito grande, decreta a libertação do povo, permite que o povo retorne à sua cidade de origem, permite que o povo reconstrua a sua cidade de origem, e aqui décadas se passam. Como assim, pastor? Quando ele decreta a libertação do povo, quando ele liberta o povo cativo da Babilônia, ali já sob o governo persa, e diz que eles podem voltar, nem todos voltam, porque havia ruínas em Jerusalém, porque havia destruição em Jerusalém. O templo havia sido destruído pela última incursão babilônica, os muros haviam sido quebrados parcialmente, queimados, as casas, a miséria reinava naquele lugar, então muitos permaneceram ainda no contexto do império, do domínio persa. Eles continuaram ali. Neemias foi décadas depois da libertação do povo. Nesse contexto, Neemias era copeiro do rei. Neemias era copeiro de que rei, pastor? Do rei que governava em uma província administrativa do governo persa, ou medo-persa. Então ele era o copeiro do rei, mas ele não era judeu, pastor? Sim, a família dele não voltou para Jerusalém depois que houve a libertação. A família dele se adaptou àquele ambiente estranho que já não era mais estranho para eles. Mas eles tinham que voltar, mas nem todos voltaram. Aqueles ficaram naquele lugar. Lembra da palavra que Deus deu ao povo em relação ao cativeiro? Olha, o cativeiro é iminente, ele vai acontecer, porque é vontade soberana de Deus. Não resistam, porque Deus já decidiu. Vão para o cativeiro,
E orai pela paz na cidade. Porque havendo paz lá, vós também tereis paz. Mas há um prazo para o cativeiro acabar. Eu vou repetir. Deus falou, vocês vão para o cativeiro. É iminente, não tem jeito, tu vai passar por isso. Porque eu decidi que é necessário para a transformação. Enquanto você estiver no cativeiro, ora no cativeiro, ora pela cidade, porque havendo paz na cidade, vós também tereis paz. Mas ele tem prazo para acabar. Ele tem prazo para acabar. O seu cativeiro também tem prazo para acabar. O seu cativeiro também tem prazo para acabar. O seu cativeiro também tem prazo para acabar. Tem data, tem prazo. E quem botou o prazo é poderoso para cumprir. Mas muitos dos judeus, ao receberem o cumprimento da palavra, um reino que parecia ser indestrutível, que era o babilônico, é derrubado por um governo novo, o Império Persa. Eles viram o cumprimento, mas nem todos voltaram para Jerusalém. Aliás, uma minoria começou a voltar sob algumas lideranças. Nem todos voltaram. Alguns permaneceram. E quiseram ficar ali fazendo o quê, pastor? Bom, Deus falou, orai pela paz na cidade, porque havendo paz na cidade, vós também tereis paz. Eu vou ficar aqui. Aí agora eu estou ilustrando, agora eu estou conjecturando. Eles estavam lá, eles ficaram, foram libertos e não voltaram. Poucos voltaram. E aí eles, não, vou ficar aqui, eu vou procurar um emprego aqui, eu vou ajudar a ensinar meu filho a crescer aqui nesse governo persa, eu vou aqui crescer aqui dentro desse ambiente, porque Deus falou, Deus falou para fazer isso durante o cativeiro. Após a libertação era para voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir as casas e refazer o lugar da adoração e a unidade do povo. E o povo continuava obedecendo aquilo ali, alguns, né, crente, porque Neemias foi instruído por família crente. Eu vou orar aqui, vou continuar. Mas a ordem de Deus não era orar durante o cativeiro. Obedecer a ordem antiga é a mesma coisa que desobedecer. Deus falou, chega. Tem hora que Deus fala, aguenta, segura, eu vou te abençoar, ora. Aguenta, calma, segura. Chega uma hora que Deus fala assim, vou te dar o sinal, age, movimenta. Vamos embora. Deus, mas o Senhor falou para eu aguentar, segurar, orar. Age. Obedecer a ordem antiga é a mesma coisa que desobedecer. Mas Deus mandava sacrificar o cordeiro imaculado lá, cortar ele. Acabou. Já foi consumado, aquilo lá já aconteceu. Eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já fez o sacrifício completo. Se eu ficar tentando obedecer aquela ordem lá, não, porque Deus mandou, eu estou desobedecendo, porque é um novo tempo, é um novo ciclo, é uma nova história, e Deus dá novas instruções para a sua vida. E tem gente falando, pastor, mas eu fazia assim, mas eu fazia assado quando eu era lá no Rio, quando eu era de Minas, quando eu era lá não sei aonde, aqui em Rio das Ostras, não faz assim, então também eu não faço. Deus está dizendo, para de tentar obedecer a ordem antiga, porque fui eu que te dei a ordem, mas foi para um tempo, foi para um momento, foi para uma etapa, e agora você está vivendo um novo tempo. Você está vivendo um novo ciclo, um novo tempo, e é isso que acontece aqui nesse contexto. A Bíblia diz que Neemias recebe uma notícia, ele já posicionado como copeiro do rei. E olha que copeiro do rei. Aquele cronômetro me deu um susto, pastor. Eu pensei que faltava 5 minutos. Apareceu ali no telão, ali 5. Eu falei, meu Deus, me perdi. Espera aí, falta 5 minutos. Me deu um susto. Falei, meu Deus, me perdi aqui. Não, está parado ele. Glória a Deus, vou orar para ficar parado. Ô, glória. Neemias era copeiro do rei. Pastor copeiro. Eu fui copeiro. Eu ganhava pouco, queria ganhar mais, tive que mudar de trabalho porque estavam pagando pouco para copeiro. O copeiro do rei era diferente aqui. O copeiro do rei era responsável pelo que o rei consumia.
Ele tinha que provar antes, inclusive, porque se tivesse que morrer alguém, que morresse ele, e não o rei. Ah, pastor, então como é que é isso? Então não era assim. Pega o Pedrinho ali, vem cá, Pedrinho tem uma vaguinha de copeiro ali, vamos embora. Não era assim não, irmão. Por quê? O copeiro também não queria morrer. O copeiro tinha que entender, tinha que conhecer. De quê, pastor? Eu estou vendo uma planta aqui, eu sei que esse cheiro é de uma planta venenosa, perigosa. Por que tem um pedaço dela aqui no chão? Será que alguém está tentando envenenar o rei? O copeiro tinha que ser capaz de olhar alguma preparação e dizer, essa preparação, se misturar os dois, dá ruim. O rei pode morrer por causa disso, quem vai morrer primeiro sou eu. O copeiro tinha que entender do que tinha na região dele, em volta da região dele, para ele não morrer. Então o copeiro era uma pessoa capacitada e que alcançou um cargo de alto nível no reino. Ele tinha benesses, ele tinha privilégios, porque o rei também não queria que o copeiro se decepcionasse facilmente. Então ele tinha privilégios. O copeiro era de um nível muito alto, a cobrança do copeiro era de um nível muito alto. Então ali no contexto, Deus permite que Neemias alcance um status alto na sociedade, e aonde ele queria chegar, eu acredito que ele estudou, eu acredito que ele planejou, eu acredito que ele desejou, eu acredito que ele queria uma posição, eu acredito que Deus abençoou para ele chegar nessa posição. Sabe por quê? Deus tem prazer em abençoar os seus sonhos e os seus projetos. Eu não sei que sonhos você tem, eu não sei aonde você quer chegar, mas Deus tem prazer em abençoar os seus sonhos e projetos. Deus se alegra com o que te alegra. Deus se alegra com o que te alegra. Deus se alegra com o que te alegra. E o texto diz que Neemias, ele então chega nessa posição, e aí um dado momento ele recebe notícias de Jerusalém, e ao receber notícias de Jerusalém, ele sabe que aquela cidade está em ruínas, e aquela notícia incomoda ele. Aquela notícia não passa por um ouvido e sai no outro, incomoda ele. Sabe por que incomoda ele? Porque ele ia ser um agente de mudança. Tudo aquilo que tem te incomodado não é para você murmurar, é para você agir. Aquilo que te incomoda é Deus dizendo, ei, estou te chamando para mudar isso, estou te chamando para ser um agente de mudança, estou te chamando para fazer a diferença. Tudo aquilo que te incomoda não é para você ficar murmurando, que coisa chata, isso aí é errado, está errado, está errado, está errado. É Deus te levantando para dizer como é que faz certo, se você está dizendo que é errado. Eu ouvi, tem um parente que não vou na igreja porque eu vi muita coisa errada. Eu falei, e você acha que vai fazer certo? Eu acho, então é menos um para fazer certo. Porque tu não vai. Começa a fazer certo. E Neemias é incomodado com aquilo, porque o coração dele é movimentado. O texto diz assim: assentei-me, chorei, lamentei, jejuei e orei. Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou. Mas no verso 2, e sucedeu no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ele chorou, ele lamentou, ele ficou triste com aquela notícia, mas o que ele fez? Ele mergulhou num quarto escuro? Não, ele começou a se movimentar. O texto diz que no capítulo 2, ele estava triste, tanto que o rei percebeu, mas ele falou, é hora de eu me movimentar, eu não posso ficar congelado, porque a angústia quer me parar, a angústia quer me manter na cama, deitado com os olhos fechados, com o choro caindo a vida toda, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia diz que ele lamentou sim, você pode chorar, ele chorou sim, você pode também, ele ficou triste sim, você também pode ficar triste, mas ei, em nome de Jesus, comece a se movimentar, porque o Espírito Santo de Deus te convida a se movimentar. Essa tristeza vai acabar, ela vai ficar para trás, vai passar, vai virar história, vai virar testemunho, essa ferida aberta vai virar cicatriz. Se você crê, pega, toma posse, acredita. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem alto agora, porque Deus está fechando cicatriz, Deus está fechando ferida aberta e tornando em cicatriz. Tem gente olhando para a ferida ainda até hoje. Você não vai? Não vou não. Por quê? Porque tem 20 anos que aconteceu isso na minha vida.
Porque uma vez me traíram. Porque uma vez me enganaram. Porque uma vez me iludiram. Ei, perfeição é só no céu. Enganador não vai entrar no céu, mas enganado vai. Quem foi enganado tem espaço para você. Tem espaço para você. Está na hora de você se movimentar. Está na hora de você dar chance para alguém novamente. Está na hora de você dar oportunidade para outra pessoa novamente. Está na hora de você abrir o seu coração e dar a oportunidade de novo. Antes de Neemias ser enviado por Deus para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, que era a missão dele, Deus começou a reconstruir no coração de Neemias um propósito. Deus está reconstruindo no teu coração. Deus está refazendo o teu coração. Deus está reconstruindo os seus sentimentos. Deus está refazendo os seus sentimentos. Deus está reconstruindo dentro de você, para você ser um agente de reconstrução fora. Deus está refazendo aquilo que o inimigo desfez, destruiu, jogou no chão. Deus está reconstruindo. Você vai confiar de novo, você vai acreditar outra vez, você vai dar oportunidade de novo. Mas, pastor, se fizerem de novo, Deus te levanta de novo. Se acontecer outra vez, Deus pega na sua mão e te coloca de pé outra vez, porque Ele está reconstruindo. Deus está reconstruindo. Aquilo que mais dói em você pode estar revelando um propósito de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que esse homem, ele foi enviado para reconstruir muros. A Bíblia diz que esses muros estavam em volta do templo. Escute isso. A Bíblia diz que esse muro estava em volta do templo. E quando o rei fala com Neemias, te vejo triste. Percebo que está triste. E Neemias responde: como estaria alegre ao saber que a casa, o sepulcro de meus pais, Jerusalém, está em ruínas, as muralhas, desprotegida, muros naquela época significava proteção, identidade, guardava o povo, dava segurança para a comunhão. O muro significava algo muito maior do que nós podemos imaginar hoje. E a Bíblia diz que ele orou. Ele orou a Deus para falar com o rei. Tem horas que a gente usa a oração lá no final. Pastor, eu já tentei de tudo. Pastor, olha, aconteceu algo na minha vida. Eu já falei com fulano, já falei com ciclano, já falei com beltrano, já liguei para não sei quem, já entrei na internet, já conversei com não sei quem. Olha, agora só me resta orar. Oração não é resto. Oração tem que ser prioridade. Oração tem que ser primeiro. A Bíblia diz que o rei fala com ele, e a primeira coisa que ele faz é: Neemias orou. Aleluia. Porque ele sabia que o coração do rei da terra estava nas mãos do Senhor. Tem coisa que está nas mãos de Deus, e você está insistindo aqui, martelando aqui na terra. Tu está insistindo na horizontal, e Deus está falando: eleve os olhos para os montes, comece a vir me buscar. Meu Deus, Deus está falando algo aqui. Tem gente deixando a oração lá para o final, lá para o resto. E a Bíblia diz que ele orou. Quantos aqui ouviram já várias vezes, eu tenho certeza, da história que está sendo falada aí na internet do El Niño, que é um evento climático, né, grande porte, parece que o maior do século. E é um evento que pode causar danos, e pode mesmo. Quantos aqui já ouviram isso na internet? Quantos? Isso, 2, 3, 4 pessoas. Quantos aqui já viu? Aí, ó, muita gente. Quantos aqui já oraram por isso? Esse negócio pode chegar, não precisa levantar a mão não. Esse negócio aqui pode chegar aqui. Sabe por que Deus me moveu a orar, e eu quero te convidar a orar por isso também? Porque isso pode trazer transtornos para a economia, pode matar pessoas, pode inundar lugares. E eles estão dizendo: está chegando, está acontecendo, está ocorrendo. Pastor, fazer o quê? Não tem jeito. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus 8, Marcos 4, Lucas 8. Pode procurar lá, está repetido. Tem uma fala assim acerca de Jesus: quem é este? Quem é este que a
até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, igreja? Comece a orar, comece a clamar, comece a falar: Deus, move os céus, move os oceanos, move os mares, faça o impossível, Pai, descarte essas previsões, mexe, Deus, na geografia, mexe no tempo, mexe em tudo, porque o povo de Deus ora. Pastor, o senhor sabe o que vai acontecer? O que acontece como resultado da oração eu não controlo, mas a oração, pastor, será que se eu orar ele vai ser salvo? O resultado da oração eu não controlo, mas a oração. Pastor, será que se eu orar vai ser curado? O resultado da oração eu não controlo, mas a oração. A oração é contigo, a oração está no teu poder, a oração está na tua mão, a oração está no teu coração, a oração está na tua boca, a oração está no teu joelho, a oração está no teu coração. A oração pode ser aqui, a oração pode ser na tua casa, a oração pode ser no teu escritório, a oração pode ser na tua loja, a oração pode ser no banheiro, a oração pode ser no quarto, a oração pode ser na escola, a oração pode ser na faculdade, a oração pode ser no céu, a oração pode ser na terra. A oração tem acesso ao natural e ao sobrenatural. Ela dá acesso ao natural e ao sobrenatural. E às vezes a gente está muito ligado ao natural. Clama, 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 clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, obrigado, e firmes, que tu não sabes. A oração está na esfera do sobrenatural e do natural. A oração não age só no sobrenatural, não, ela age aqui, na nossa vida. É o poder de Deus manifestado na tua casa. Você crê nisso? É oração. A Bíblia diz que Neemias foi para reconstruir os muros, e ao chegar lá encontrou resistência. Ao chegar para fazer a obra de Deus, ele encontrou resistência. Diga comigo, resistência. Isso, mais forte, resistência. Ele encontrou resistência. Mas dizem que quanto mais resistência, e aí eu vou fazer um trocadilho, a gente adquire, mais tempo a gente vive. Resistência tem duas possibilidades. Vão te resistir e você vai recuar, ou vão te resistir e você vai continuar. Alguns talvez conheçam essa história. Deus falou para um homem: sobe aquela montanha, palavra de Deus. Está vendo aquela pedra no topo? Uma pedra grande, do tamanho desse telão quase. Uma rocha. Vai lá e empurra ela. Empurra. Palavra de Deus. Empurra aquela pedra. E o homem subiu, obedeceu. E nada acontecia. E no outro dia Deus dizia: sobe, empurra aquela pedra. E o homem obedeceu. E os dias se passaram e a pedra não se movia uma palha. E ele pensou: Deus, eu estou indo todos os dias ao longo do mês inteiro, e já completou um mês, vai para o segundo mês, empurrando aquela pedra, e nada está acontecendo. Deus olha para ele, a pedra não se move. Deus diz: eu nunca disse que a pedra ia se mover, mas você está mais forte. A pedra não se moveu porque eu nunca disse que ela ia se mover. E o propósito de botar a pedra no teu caminho não era fazer ela se mover, ela tornar você mais forte para o que vem pela frente. Ei, Deus está te tornando mais forte. Ei, Deus está te tornando mais capaz. Ei, não reclame dessa pedra, não reclame dessa rocha, não reclame da resistência, não reclame da dificuldade como Neemias enfrentou. Pessoas resistindo a ele, dizendo: não vai dar certo, você não vai conseguir,
você não vai chegar lá. E ele continuou, e ele persistiu, e ele perseverou, e ele organizou. Ei, essa pedra que está na tua vida agora não é para te matar, ela não é para te fazer desistir, e não é para você parar, porque ela ainda não se moveu. Pastor, eu estou empurrando essa pedra na minha vida, nada acontece. Deus está te revelando, você está mais forte agora do que quando começou a lutar. Você está mais forte agora do que quando começou a lutar essa luta. Essa luta não é para te matar. Essa luta é para te transformar. Essa luta não é para te jogar no chão. Essa luta é para te levantar. Esse problema não é para te derrubar. Ele é para te tornar mais forte. Continue. Continue, 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 continue. O Espírito diz: continue, 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 continue. Há um mover espiritual nesse lugar. E a Bíblia diz que Neemias, ao chegar lá e perseverar e continuar. Gente, eu falei que ele ficou décadas para ir depois que a liberação aconteceu, não foi? Os muros estavam derribados, os muros estavam queimados, quebrados, portões queimados. Décadas, muito mais, se contar desde o início, muito mais. A Bíblia diz que eles terminaram a reconstrução dos muros em volta de Jerusalém para proteger o templo em 52 dias. E aí os homens olharam e disseram: só pode ser Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Essa luta que está se arrastando na sua vida por décadas. Essa luta que está se arrastando na sua vida por décadas. Essa dificuldade, esses muros quebrados, esses portões queimados, que você olha e diz: eu só vejo destruição. Deus está dizendo: o que se arrastou por décadas, eu vou resolver em dias. Deus está dizendo: eu vou resolver em dias. Aquilo que estava se arrastando por décadas, Deus manda o homem de Deus lá, e aquilo é resolvido em dias. O que está te afligindo por décadas, Deus está dizendo: ei, eu vou resolver em dias. Comece a contar os dias, 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 porque eu vou resolver para você. Eu vou te dar essa vitória. Eu vou te dar essa vitória. Mas a Bíblia diz que Neemias não desistiu. Ele perseverou. Ele continuou. Ele seguiu adiante. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante. A Bíblia diz que ele reconstruiu os muros, fechou as fendas, protegeu a cidade, guardou o templo, que era o lugar de adoração. Era o templo em Jerusalém. A Bíblia diz que o muro guarda o templo. O muro protege o templo, protege a cidade. Pastor, e o que eu faço com isso nos dias de hoje? O apóstolo Paulo diz o seguinte: que nossos corpos, hoje, são templo do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir: o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então o que essa mensagem quer dizer, pastor? Está sendo construído um muro de proteção em volta da tua vida agora. Deus está construindo um muro de proteção em volta dos seus sentimentos, em volta da sua vida, em volta do seu coração, em volta da sua vida, da sua família, da sua casa, porque os muros protegem o templo, e agora você é o templo, e o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu não vou te deixar sozinha, eu não vou te deixar sozinho, eu vou te guardar, eu vou te tirar dessa situação, eu vou proteger o lugar da adoração, eu vou proteger o teu coração. Você vai poder adorar, você vai poder celebrar, você vai poder festejar, porque os inimigos, eles vão olhar, o adversário vai olhar, o inferno vai olhar, mas ele vai dizer: tem muros sendo reconstruídos. Reconstruído.
Você que pode, com a permissão do pastor, fique de pé. Tem muro sendo reconstruído. Meu Deus. Pastor, eu até, sabe, pastor, eu até amo Jesus. Pastor, até, sabe, pastor, até entreguei lá a minha vida a Jesus. Mas, pastor, o senhor não sabe, a minha vida está em ruínas. A minha vida está em ruínas, igual Jerusalém estava quando Neemias recebeu a notícia. A minha vida está em ruínas. Sabe, algumas áreas da minha vida parece que estão como os portões queimados. Mas eu sei quem é Deus. Eu escuto de Deus. Eu sei, pastor. Mas essa ruína, Deus manda te dizer, as ruínas, aleluia, elas vão até continuar na sua memória, aleluia, porque elas vão contar a tua história, de onde você veio. Mas os muros eles vão dizer para onde Deus quer te levar. Os muros reconstruídos vão dizer até onde Deus vai te conduzir. Os muros construídos vão dizer, as pessoas vão olhar e dizer, tem uma pessoa reconstruída, transformada. Tem uma família que estava em ruínas, mas agora foi reconstruída. Tem um lar que estava destruído, mas está sendo reconstruído. Tem um negócio que estava em ruínas, mas está sendo restaurado. Tem coisas que todo mundo olhava à sua volta e dizia, isso não vai dar em nada, acabou, game over, está em ruínas. Mas Deus manda dizer, estou reconstruindo muros para te proteger, para te guardar, para te deixar segura, para te deixar seguro. Ei, pai de família, não temas, o Senhor te protege e te guarda, não faltará alimento na mesa da tua família. Ei, Deus proverá. Ei, Deus te guarda. Confia nele, porque Ele está levantando muros que vão te guardar, que vão te proteger. Ei, mulher de Deus, não temas, porque o Senhor está levantando muros em volta do teu sentimento. Você não vai morrer, porque Deus está construindo muros para te guardar. Receba isso em nome de Jesus, a palavra do céu. E eu quero já entregar, ainda estou no horário. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma oração para toda a igreja, específico, aí mesmo onde você está. Peço que você feche os seus olhos, ao som dos instrumentos. Nós vamos orar, mas você também vai orar. Escute, Neemias recebeu a notícia de tragédia. Ele lamentou, ele chorou, ele jejuou, mas ele se levantou. Tu também tem que orar. Eu quero ouvir a tua voz. Deus está dizendo, eu quero ouvir a tua voz. Tem gente que fala em línguas estranhas, porque a língua estranha edifica aquele que fala. Você quer ter muros edificados? Libera espaço para o Espírito Santo nesse teu coração. Começa a soltar e liberar espaço para o Espírito Santo nesse teu coração, porque Ele quer fazer a obra, mas você precisa liberar espaço. Ele quer reconstruir, mas você tem que dar espaço. Aleluia. Ele quer refazer, mas você tem que dar espaço. Abre esse teu coração, abre essa tua mente, abra a tua boca e comece a falar com Deus agora. Deus, em nome de Jesus, aqui o teu povo, a tua igreja, um povo que clama, um povo que ora, um povo que adora, um povo que sabe que Deus guarda, Deus protege, Deus chama, Deus constrói muros, Deus livra do mal, Deus livra da obra do mal, Deus levanta, tira das ruínas. As ruínas falam do passado, mas os muros falam do que Deus vai fazer. Deus, em nome de Jesus, assim como os muros foram reconstruídos em torno do templo no Antigo Testamento, assim eu te peço agora, aqui do altar, como sacerdote na tua casa, que o Espírito Santo seja manifestado agora no poder de Deus, a manifestação do Espírito sobre o povo, sobre aquele que crê, sobre aquele que acredita, sobre aquele que quer abrir o coração, sobre aquele que decidiu mostrar suas fragilidades, sobre aquele que resolveu, eu quero, diga, eu quero Deus, diga, eu quero,
Recebe de Deus nessa noite. Você recebeu? Dá um glória a Deus bem alto. Isso, eu acredito. Mas antes de passar o microfone para o nosso pastor, eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus. Pastor, eu tenho que fazer isso? Tem, eu fiz. Várias pessoas aqui fizeram. Você tem que fazer. A Bíblia diz que Neemias se movimentou. Então, se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, está aqui. Você já ouviu a mensagem, você ouviu o louvor. Eu declaro agora em nome de Jesus, se tem algo te prendendo aí, vai cair agora por terra toda a cadeia, toda a prisão, todo o empecilho, toda a barreira. Sai do teu lugar agora e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Tem alguém agora que quer voltar para Jesus ou entregar a vida a Jesus? Pastor, um dia eu aceitei a Cristo, mas a resistência fez com que eu ficasse paralisado. Mas hoje eu ouvi essa palavra e eu decidi me movimentar. Então sai disso, vem para cá, sai do teu lugar, pede licença e vem aqui que eu quero orar por você. Eu vou passar o microfone para o nosso pastor, mas se movimenta aí, sai do teu lugar enquanto a igreja ainda está em espírito de oração. Tem alguém que quer entregar ou voltar para Cristo? É agora, pastor. Quem sabe é você. Você está aqui. A palavra está aqui. A mensagem foi pregada. E eu estou aqui para orar por você. Se você vier aqui agora, nós vamos orar por você. Então, 1 minuto. Sai do teu lugar agora e vem para cá. Entrega a sua vida para Jesus. Isso, vem para cá, vamos embora. 1 minuto para você sair do teu lugar. Tem alguém? Só faz assim com a sua mão, pede licença, sai do teu lugar. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Se não há, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Você recebe? Glória a Deus, pastor. Glória a Jesus. Que noite especial. Que palavra linda ministrada sobre a nossa vida. Deus levantou Neemias para um tempo de restauração. E hoje você está aqui para que a sua vida seja restaurada pela boa mão do Senhor. Se você ainda está nessa guerra, se você ainda está em dúvida, se você deve fazer isto ou não, eu quero te ajudar mais uma vez. Dou a você mais um tempo. Não temos problemas em dar mais 1 minuto para que você ganhe a sua eternidade com Cristo. Para isso, abra o seu coração. Não pense nas coisas que você primeiro tem que resolver. Não pense com quem primeiro você tem que falar. O que você precisa fazer é entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Se você está aqui e precisa voltar para Jesus hoje, sinaliza com levantar de mãos que eu quero orar por você. Se tem alguém aqui para voltar para Cristo hoje, para recomeçar a caminhada, saia do seu lugar. Nós vamos orar e nós vamos nos alegrar em Deus, porque você vai ser o causador de uma grande festa nos céus. Se não há, que Deus te conceda uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. A nossa gratidão ao pastor Marcos, por sempre se permitir ser um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor Marcos? Deus abençoe. Que Deus continue abrindo a porta da palavra no nome de Jesus. Hoje também nós estamos, graças a Deus por isso, esteve conosco aqui na segunda-feira ou domingo? Esteve conosco no domingo e está hoje aqui conosco de novo, pastor Marcos Saramago. Pastor Marcos passou por uma cirurgia seríssima, mas a mão do Senhor chegou na frente. A mão do Senhor chegou primeiro. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do pastor Marcos? A vitória vai ser plena, completa e perfeita no nome de Jesus, pastor. Muito bom ver o senhor aqui.
Glória a Deus. Eu não aguentava mais ficar em casa, né? Tinha que vir para a casa do Senhor, né? Glória a Deus. Estão lá disponíveis, não é? Os tickets para a feijoada do próximo sábado, a partir do meio-dia. Uma feijoada daquela, feijoada com tudo dentro, com direito a tudo mesmo. Feijoada, roda de louvor, saindo aqui, você pode adquirir, tá bom? Não deixa para cima da hora não, porque carioca gosta de uma boa feijoada. Então vai ser um tempo aqui de louvor, adoração e comunhão. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos apresentar a vida da família da nossa irmã Jeane, do pastor Bruno, não é? Para que o Senhor, o Espírito Santo, traga o consolo. E também há muitos irmãos que estão enfermos, que estão impedidos de estar na casa do Senhor. Mas eu creio que Deus tem a última palavra, e uma palavra vinda do céu pode mudar toda a realidade. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos ao Teu nome pela Tua presença, pela Tua palavra liberada ao nosso respeito. Te pedimos, o Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o consolo se manifeste na família da irmã Jeane, do pastor Bruno, essa família que está enlutada, que Tu possas, Senhor, fortalecer os Teus filhos neste momento. Senhor, te pedimos para cada um dos nossos irmãos que estão enfermos, debaixo de um diagnóstico, debaixo de uma contrariedade, Senhor, na área da saúde. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade, nós declaramos cura total, plena, na autoridade do nome de Jesus Cristo. É o que oramos e já agradecemos. Amém. Vai na paz do Senhor, que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma boa noite de sono, um sono reparador, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E que todos digam: vai em paz, vai na bênção.